Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje a gente vai para a terceira videoaula. Gostaria que vocês pegassem a apostila, como eu falei nas outras aulas anteriores aí, para acompanhar os esquemas e os desenhos, tá bom? Olha só, eu vou continuar o capítulo 3, que eu iniciei na semana passada, na frente A, cujo título é Citoplasma. Eu dividi o capítulo em duas partes justamente pela quantidade de informações. Eu acho que assim facilita a minha forma de transmitir os detalhes para vocês e também a resolução de exercícios, tá certo? Na aula passada eu falei sobre características do citossol, retículo endoplasmático, complexo Golgi e os lisossomos. Nessa aula de hoje eu vou falar de 5 organelas, começando pelos plastos, mitocôndrias, os vacúolos, os centríolos e os peroxissomos, tá certo? Bom, se vocês estiverem com a apostila aí agora, eu gostaria que vocês abrissem na página 38, que inicia o estudo dos plastos, tá? Então, olha só, os plastos são organelas que estão relacionadas a algum tipo de acúmulo de substância. E aí, de acordo com essa função, existem duas características de plastos. Existem os plastos chamados de leucoplastos, que é o primeiro da apostila de vocês, tem até um desenho muito bacana aí, tá? Leucoplastos são plastos incolores, porém fazem acúmulo de substância nutritiva. Então, exemplo, a batata. A batata tem muito leucoplasto acumulando amido, tá? E aí tem os cromoplastos, que tem até uma importância um pouco maior, a gente destrincha mais, porque os cromoplastos, como o nome já indica, são plastos que apresentam algum tipo de cor porque acumulam pigmentos. Então, tem vários tipos de pigmentos, vou falar aqui, vou citar 3, que são os principais, tá? Tem um tipo de cromoplasto chamado xantoplasto. Xanto significa amarelo. Então, o xantoplasto, ele acumula o pigmento carotenoide. E é justamente isso que dá cor à estrutura vegetal que contém muito xantoplasto. Então, exemplo, o mamão e a cenoura são duas estruturas que carregam muito xantoplastos. Daí vem a cor amarelada ou alaranjada, tá? Depois tem um outro plasto chamado eritroplasto. Eritro significa vermelho. E aí é um pigmento chamado licopeno. Por exemplo, tomate. Tomate tem muito eritroplasto, daí vem a cor avermelhada. O cromoplasto, geralmente, ele tem alguma questão com a luz, tá certo? No caso do xantoplasto e do eritroplasto, são plastos que acumulam esse tipo de pigmento no sentido de se proteger um pouco da luz. Agora eu vou falar de um outro, que é o cloroplasto, que vocês já estudaram em ciências, que acumula um pigmento verde, que é a clorofila. No caso do cloroplasto, a função é um pouco diferente, que o cloroplasto ele é justamente uma organela que contém a clorofila que vai absorver a energia luminosa. Então, é justamente o contrário do que eu falei agora, é em relação a uma afinidade com a luz, tá? Bom, estudando um pouquinho agora do cloroplasto, na página 39, tem 2 desenhos aí também muito bons. O cloroplasto, ele caracteriza a cor verde, as estruturas, né? E ele possibilita a fotossíntese, que é um fenômeno de extrema importância na natureza. Depois a gente vai ver um capítulo somente sobre fotossíntese, tá? O cloroplasto, ele tem uma composição que a gente precisa estudar, digamos assim, uma anatomia interna dele. Ele tem uma membrana duplicada, vejam aí no desenho da página 39 e alguns desenhos que eu tô colocando aqui também. Então, ele tem uma membrana duplicada, ele tem uma matriz, que seria assim, o recheio, algo que preenche ele. Essa matriz, ela é incolor, ela é chamada de estroma, tá? Estroma. Incolor, porém ela contém coisas muito importantes, que é ribossomo e DNA. Olha que curioso. O ribossomo permite que o cloroplasto fabrique proteína. E o DNA confere a ele uma certa autonomia genética. Então ele pode se autoduplicar, independente da célula. Super curioso isso e muito diferente. Bom, mergulhado nesse estroma existem pilhas, como se fossem pilhas assim de placas
no formato de disco, parecido com moeda, tá? Cada disco desse é chamado de tilacoide. E é justamente o tilacoide que contém e acumula clorofila. E aí uma sequência de tilacoides é chamado de grânulo, tá? Entre os tilacoides existem lamelas, que são membranas que estruturam e conectam um grânulo ao outro. Então essa é a estrutura do cloroplasto. Aí vocês vão colocar na página 39. Não, desculpa, na página 41. Na página 41 começa o estudo sobre mitocôndrias. As mitocôndrias, eu vou até estender um pouquinho mais, elas têm uma importância fundamental na célula, que é justamente promover a respiração celular, tá? Também vai ser um outro capítulo, o estudo de respiração celular. Porém, agora a gente precisa entender que a respiração celular é um fenômeno que retira a energia acumulada das substâncias orgânicas que foram armazenadas. Então, é como se fosse uma sequência de etapas, que a gente vai estudar depois, que vai puxando toda a energia disponível e jogando essa energia disponível para a manutenção da célula, do tecido e do órgão e por aí vai, tá bom? Bom, como eu falei, né, a respiração celular, ela acontece em várias etapas, resumindo aqui, 3 etapas. A primeira vai acontecer no citossol da mitocôndria, já vou explicar como é isso, é sem oxigênio. E a segunda e a terceira etapa acontecem na presença de oxigênio, tá? Assim como o cloroplasto, é importante a gente entender a anatomia interna da mitocôndria. Então, na página 41, tem um desenho bem ampliado da mitocôndria e também estou colocando aqui no vídeo para vocês irem acompanhando ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, ó. Composição interna da mitocôndria. Ela também tem uma membrana duplicada. Porém, a membrana da mitocôndria segue da seguinte forma. A externa é lisa e a interna faz umas invaginações formando dobras ao longo da mitocôndria, dando um aspecto de labirinto, tá? Ela também tem uma matriz, que é uma substância ali que preenche a mitocôndria internamente. Essa matriz também tem DNA e ribossomo. Então, são duas semelhanças com os cloroplastos, né? Primeira, membrana duplicada e segundo, DNA com ribossomo na matriz, tá? Bom, essas dobras internas que vocês estão vendo aí no desenho são chamadas de cristas. E isso é importante porque a dobra interna, dando esse formato chamado de crista, aumenta a superfície de contato. E essa superfície de contato é importante para aprimorar a respiração celular, tá bom? Bom, antes da gente seguir, tem um estudo, e aí na apostila de vocês tem um resumo sobre isso, que fala sobre a origem dessas duas organelas tão diferenciadas, que é o cloroplasto e a mitocôndria. Quando os biólogos descobriram a existência de mitocôndrias e de cloroplastos, e que as duas organelas possuem ribossomos e DNA e nenhuma outra possui isso, eles ficaram muito intrigados com essa característica e procuraram pesquisar, conhecer qual é a origem, quer dizer, a origem dessas organelas, tá? A hipótese mais aceita e mais divulgada é que essas duas organelas, elas eram organismos primitivos que foram fagocitadas por células maiores. Na aula passada nós vimos fagocitose, tá? Então, a ideia é de que elas foram fagocitadas por células maiores, então agora vivendo internamente dessas células, desempenharam relação de simbiose. O que significa isso? Ajuda mútua. Então, a organela passou a ajudar a célula e a célula, de certa forma, promoveu um abrigo para a organela. E assim elas seguiram. Então, essa é a hipótese mais aceita para justificar por que essas duas organelas, que têm uma anatomia interna parecida e têm DNA e ribossomo, surgiram dentro das células. Bom, terceira organela que a gente vai estudar são os vacúolos. Os vacúolos também são bolsas com função de armazenamento.
Então, nas células vegetais existe um vacúolo que a gente já estudou, que é o principal, que é aquele que armazena água. Ele vira um aporte hídrico fantástico e que inclusive garante a sobrevivência da planta numa época de escassez de água, tá? O vacúolo que reserva água na planta, além disso, dessa função, ele também desempenha um controle osmótico. Como assim? É de regulação osmótica. Exemplo, de acordo com a tonicidade desse vacúolo, se ele tiver hiper ou hipotônico em relação ao meio externo da célula, a água pode entrar ou pode sair dele. Então ele também consegue controlar, ajudar, digamos assim, na entrada e saída de água de dentro da célula, tá bom? Além desse vacúolo, que é o que a gente já estudou, que armazena água, existem outros vacúolos. Então, na semana passada, inclusive, eu falei de um. Eu falei sobre o vacúolo digestivo, que ele aparece ao longo do processo de fagocitose, quando a célula fagocitou uma partícula e aí ela precisa digerir essa partícula junto com as enzimas do lisossomo. Esse é um vacúolo digestivo, ele foi formado dentro da célula. A quarta organela que a gente vai ver são os centríolos. Os centríolos são organelas formadas por túbulos derivados de microtúbulos do citoesqueleto e são feixes de túbulos que ficam dentro da célula esperando o momento da célula entrar em divisão celular. Então são organelas que vão auxiliar, orientar a divisão celular, tá certo? E a última organela são os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas chamadas de bolsas também pequenas dentro da célula, que acumulam algumas enzimas. E aí a gente vai estudar uma enzima importante, que é a catalase. Então, os peroxissomos, eles podem acumular, por exemplo, catalase, e a catalase, ela tem a função de decompor o peróxido de hidrogênio, que é chamado de água oxigenada, conhecido, né, como água oxigenada. O que vai acontecer? A água oxigenada, ela é produzida dentro da célula como resultado de algumas reações. Só que ela é tóxica para a célula. Então essa catalase, ela degrada a água oxigenada e como resultado ela libera oxigênio, tá? Bom, a água oxigenada, ela é muito relacionada ao tratamento de ferimentos. Então, qual que é o sentido de você passar uma água oxigenada num corte, por exemplo? Que é um hábito comum para algumas pessoas, né? Quando você tem um ferimento e você aplica água oxigenada, a catalase vai entrar em ação. Catalase, no caso dos peroxissomos que estão nas células ali dos primeiros tecidos, tá? Então, epiderme e derme. O que vai acontecer? Nesse processo dela reagir com a água oxigenada, ela vai produzir oxigênio. O oxigênio é o que faz borbulhar o ferimento naquele momento que a gente aplica, né, a água oxigenada. Na presença de oxigênio, várias bactérias morrem. Então, as bactérias anaeróbias, exemplo, a bactéria do tétano, não suporta o oxigênio. Então, essa produção de oxigênio ali no local, no momento, ajuda a esterilizar o ferimento. Bom, então são essas organelas que nós estudamos no capítulo 3. Eu vou voltar a citar algumas nos próximos capítulos. Acompanhem aí as atividades que eu deixei para casa, tá? Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e tô com saudades.